Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde, com a tua família e com os teus projetos. Passando aqui para agradecer a Deus por mais uma noite de paz, mais um dia que Ele nos proporciona e por manter sempre Suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, proporcionando o fôlego de vida, o cuidado e a prosperidade. Também passando para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional hoje, privilégio cristão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32, a Bíblia nos diz: Antes, digo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, e esta é uma das cartas mais excepcionais da Bíblia Sagrada, escrita por Paulo, tendo em vista o seu conteúdo doutrinário e a teologia da salvação. Ele escreve, e aqui neste contexto imediato, trata de um cântico de vitória. Paulo expressa o privilégio cristão de compreender que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, mesmo o homem tendo caído, desobedecido, como aconteceu no Éden, Deus ainda assim olhou para o homem como a coroa da criação. E com este olhar, a ação de misericórdia de Deus sobre a vida da humanidade, anos posterior à queda do homem, enviando o seu próprio filho. Paulo inicia este versículo dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Ou seja, já que não tinha ninguém capaz de dar a sua vida em favor dos pecadores, ele envia o seu filho para resgatar o homem e aquilo que tinha proporcionado o afastamento entre Deus e o homem, agora Deus proporciona através do seu filho a reconciliação. Deus entregou aquilo que tinha de melhor, o próprio filho. Até porque a mesma carta aos Romanos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Há pessoas que pensam que nunca pecaram ou que não têm pecado, mas a Bíblia é enfática a dizer que todos pecaram. Assim como também a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. E fazemo-lo mentiroso, porque todos pecaram. Mas o grande privilégio disso tudo, para aqueles que reconhecem a soberania de Deus, para aqueles que reconhecem o sacrifício na cruz do Calvário, é passar de um estágio de velho homem, de criatura, para filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Deus, através do seu Filho, nos adotou e nos tornou cidadãos dos céus. Estamos neste mundo de passagem. Não sabemos quanto tempo, mas sabemos que em breve o Senhor há de trazer sobre nós a grande promessa. Seja no arrebatamento da igreja coletiva ou no arrebatamento da igreja individual. Sejamos prontos e preparados, agradecidos a Deus pelo privilégio, pelo fato de Deus ter entregado o seu Filho para morrer por nós. E isto fica característico quando nós permanecemos fiéis à sua palavra, independente dos embates da vida. Porque hoje as pessoas ficam à procura da igreja perfeita. Igreja perfeita não existe. A igreja perfeita, se ela aparecer, o ser humano não deve entrar nela, porque senão o ser humano estraga. Porque a igreja, ela é composta de pessoas imperfeitas, pessoas falhas, mas que estão no caminho da salvação, no caminho do aperfeiçoamento. Veja que um dia Deus fala com Abrão e diz para Abrão: Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. Abrão, pai da fé, um homem que
tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ainda assim, Deus disse a ele: anda em minha presença e sê, porque ele não era perfeito. Não somos perfeitos, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo está sobre nossas vidas. Falhamos hoje e o sangue de Jesus nos purifica. Obviamente que isto não dá margem para nós ficarmos cometendo pecados assim, à vontade, sair pecando dissolutamente. Não. É que a natureza pecaminosa está em nós. Às vezes pecamos por pensamentos, às vezes um mau pensamento, às vezes uma palavra fora de hora, às vezes uma obra que poderíamos fazer e não fazemos. Então, nessas três maneiras acabamos, ou por uma dessas três maneiras durante o dia acabamos falhando. E o Senhor nos perdoa. Mas este não é aquele pecado em que o homem exacerbadamente ele peca deliberadamente, por prazer, vai fazendo tudo quanto desagrada a Deus. Nós precisamos manter-nos fiéis a Ele através da sua palavra, porque Ele não poupou o seu Filho para nos dar a salvação. Nós não somos merecedores, mas Deus jamais perderia a coroa da criação para o diabo. Obviamente que para que isto se cumpra sobre as nossas vidas, precisamos reconhecê-lo, reconhecer a sua soberania e permanecermos fiéis e obedientes à sua palavra. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que não querem esse Deus. Há muitas pessoas que zombam desse Deus. E Deus, como justo juiz, naquele dia, ele vai julgar a todos, segundo as suas obras, segundo os seus corações. Aqueles que renderem-se aos seus pés, vinde benditos de meu Pai. Mas para aqueles que se afastarem, para aqueles que rejeitarem a Deus, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Então estejamos conforme a sua palavra e sempre entendendo que há um privilégio cristão, privilégio de ser chamado filho de Deus por intermédio do sacrifício na cruz do Calvário, proporcionado pelo Senhor Jesus. Grande abraço, Deus vos abençoe.